amores! Hoje eu vim gravar pra vocês a resenha do livro A Garota do Lago. Adivinha de quem é? Do Charlie, né, gente? Óbvio, porque eu só estou lendo o Charlie ultimamente. Ele tem 293 páginas. Apesar dele ser mais grosso, gente, tem muita parte de conversação, então é bem fácil a leitura, tá? Não se preocupem que vocês não vão ficar horas lendo o livro, é bem tranquilo. Quer dizer, ficar horas lendo o livro vocês vão, né? Porque eu demoro a ler, eu demorei 2 semanas pra ler esse livro. Praticamente eu tentei engolir o livro porque eu comecei a me apegar muito à história, eu queria saber o que ia acontecer e tal, e eu fiquei louca. E eu tive um probleminha de leve, assim, com esse livro, porque ele tá faltando umas páginas e se você não entendeu, eu não vou explicar aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo do outro vídeo que eu expliquei sobre essa pequena falha do livro. Esse livro, A Garota do Lago, conta a história da Becca. É Becca, eu não sei falar esse sobrenome, Exley, eu não sei falar, gente. Eu sei, vamos chamar de Becca. A Becca era uma estudante de advocacia e ela tava fazendo pós-graduação, se eu não me engano. Acho que era isso, ela estava na pós-graduação. Só que ela foi brutalmente assassinada em uma cidadezinha pequena do interior, aquela cidade, sabe aquelas cidades de campo, chamada Summit Lake. Eu acho que é assim que se fala, Summit Lake. É uma cidadezinha que só de ler, gente, sério, eu queria muito conhecer essa cidade. Eu amo cidade de campo, eu amo esses lugares assim com montanhas, com casas, perto de um lago. Eu amo esses lugares, eu queria muito conhecer. Eu fiquei assim, será que existe esse lugar mesmo? Porque eu adoraria conhecer. Mas enfim, voltando à história. A Becca, ela era nova, ela tinha, eu acho que por volta dos 25 ou um pouquinho a mais. A cidade inteira ficou muito surpresa com isso que aconteceu, porque é uma cidade pequena, então cidade pequena dificilmente tem essas coisas, né, tipo, uou, um big assassinato com uma menina de fora que nem é da cidade, sabe-se lá por quê. Ah, a parte boa do livro é que, como o Charlie já é aquele maravilhoso, ele tem aquele suspense de volta no passado, conta o presente. Então cada capítulo conta a versão da Becca antes do assassinato e a versão da Kelsey, que é a repórter que tá cuidando do caso dela. A Kelsey, ela passou por um trauma recentemente e aí ela teve que se afastar durante o trabalho, né? Na verdade, o chefe dela obrigou ela a se afastar. Opa! Na verdade, o chefe dela que obrigou ela a se afastar do trabalho para ela poder descansar e repousar um pouco devido ao que ela tinha passado nesses últimos dias. E aí, se eu não me engano, acho que ela ficou um mês em casa, e depois, logo quando ela decidiu voltar pro jornal, o chefe dela, pra dispersar e também pra dar uma matéria pra ela fazer, ele falou que ela deveria ir pra essa cidade do interior e pesquisar sobre o caso de assassinato dessa menina da Becca. Ela achou que ele só tava querendo mesmo despachar ela, sabe, pra ela não voltar a trabalhar por enquanto, mas quando ela chegou na cidade, que ela começou a pesquisar sobre o caso, ela viu que tinha algo ali que tava muito estranho. Por quê? A Becca era filha de um advogado muito famoso, era um advogado que tinha um nome muito grande e não sabiam por que cargas d'água todo mundo estava tentando encobrir o assassinato. Então assim, nem a polícia da cidade tinha mais acesso à investigação e ao caso da Becca. Então assim, ficou muito difícil pra Kelsey, pra ela conseguir investigar tudo isso. Ela junto com o xerife da cidade, ele se sentia assim meio inútil, né? Porque veio pessoas de fora, então, que tomaram o caso da mão dele, não deixaram ele resolver e não deixaram espalhar nada a respeito do assassinato da Becca. Só tinham falado que uma pessoa aleatória tinha invadido a casa dela e tinha assassinado ela. Mas isso era uma história muito superficial. Não tinha nenhum motivo aparente do cara ter entrado na casa dela e ter assassinado ela. É onde começa o desenrolar dessa história. Porque assim, passou muitas coisas na minha cabeça enquanto eu estava lendo e enquanto a Kelsey ficava tentando solucionar todo esse quebra-cabeça, porque ela, durante as pesquisas, ela foi recebendo umas ameaças, assim, do tipo, fica quieta, o que você quer aqui? Você não tem que se intrometer, esse caso já tá resolvido e tal, não sei o que. Mas ela, como uma boa repórter, né, gente, ela foi atrás o máximo que ela conseguiu e ela foi ali se infiltrando nos lugares e tentando ao máximo descobrir as respostas pro caso dessa menina. A Kelsey começa as investigações, ela conhece um médico da cidade de Summit, que aparentemente é um
um futuro pretendente. E ele é bem legal e ele se comove, né, com a procura dela a respeito das respostas e tenta ajudar ela como ele consegue, né, dando respostas assim a respeito do... como é que chama aquele negócio que os médicos fazem? A respeito do laudo médico, né, de como foi o assassinato dela. Eu esqueci o nome, mas vocês sabem o que eu tô falando. E aí ela também faz amizade com uma tal de Rye, que é a gerente de uma cafeteria, que foi o último lugar onde a Becca passou antes de ir pra casa e ser assassinada. A Rye é uma menina mais nova, ela é muito divertida, ela é bem diferente do pessoal da cidade dela. A cafeteria parece ser linda e maravilhosa, o que também não vem ao caso, mas é que eu amo cafeterias. A Rye também tenta ajudar ela o máximo possível, porque como ela trabalha na cafeteria, os fofoqueiros de plantão da cidade todos se aglomeram ali na cafeteria e fica cada pessoa soltando uma opinião de resposta sobre isso, né? Então, tipo, ninguém sabe verdadeiramente o que aconteceu, mas cada fofoqueiro tem a sua tese, né? A Becca, ela tinha 3 amigos na época da faculdade, então ela tinha a amiga que dormia, que dividia o quarto com ela, né? Que se tornou uma amiga bem próxima dela, que era a Gale, eu não vou lembrar o sobrenome. Tinha o Jack e o Brad. Ela passava muito tempo, assim, de madrugada conversando com o Brad. Nossa, tem pelo na minha boca. É seu, Milk. Ela sempre ia pro apartamento do Brad e eles ficavam até altas horas da madrugada só conversando como amigos mesmo, sem nenhum interesse aparente. Mas o Brad, aos poucos, ele se apaixona por ela. E o dia que ele resolve contar pra ela, ele vai até a cidade dela, que eles estão de férias na faculdade, né, por causa do final de ano. E aí ele vai até a cidade dela, onde ela tá com os pais, que inclusive é lá em Summit. Ele resolve se declarar pra ela e dizer o que ele sente, só que aí ele tem uma surpresa, que é onde dá uma reviravolta nessa história, e eu não vou contar pra vocês. Passando isso, a amizade de todos vai ficando meio estremecida assim, e eles vão começando a meio que se separar. E nesse mesmo tempo é onde a Kelsey começa a arrumar umas outras pistas, porque aparentemente a Becca não tinha inimigos, ela não tinha brigado com ninguém, não tinha ninguém contra ela, não tinha nada que desse um suspeito exato do caso. E aí se passou muitas coisas na minha cabeça, o que eu mais não me conformava, porque que a família estava cobertando tanto isso que tinha acontecido. Porque eu entendo que o pai dela era um advogado famoso e tal, e que ele tinha, né, a carreira dele que ele queria, porque queria que continuasse tudo sendo perfeito do jeito que era. Mas me incomodou muito, assim, particularmente o fato deles não irem atrás de quem fez isso com a filha deles. Então isso também não entrou na minha cabeça. E aparentemente nem na da Keston, né, que é a da Kelsey. Porque foi por isso que ela continuou indo atrás. Mas ela não podia de jeito nenhum ir diretamente à família, porque eles não estavam dando nada de resposta pra ninguém. Era como se aquele assunto não existisse. Enfim, e é aí onde começa o desenrolar da história, onde ela começa a descobrir muita coisa. E no penúltimo, assim, eu já suspeitava de uma pessoa. Na verdade, eu tinha 2 pensamentos até o final, até o meio, do meio pro final do livro. O primeiro foi descartado, e aí o segundo é realmente o que era mesmo, porque eu já tinha um suspeito na minha cabeça e, por incrível que pareça, realmente foi ele. Foi triste, mas eu estava certa. Ah, e lembrando, gente, esse livro tem gatilho, tá? Então, se você é mulher, se você tem problema com abuso sexual, problema com assassinato, cuidado, porque esse livro vai te dar um gatilho. Ele me deu alguns, mas tudo bem, fiquei bem no final. Porém, a história é muito boa, eu gostei bastante. O final foi muito bom e eu fiquei chateada da menina ter morrido e chateada de outra coisa que aconteceu também no final. O livro é muito bom, a história é muito boa, não cansa, não enche linguiça, é uma história corrida. Eu gosto muito desse jeito do Charlie de escrever um capítulo no presente e um capítulo no passado, porque isso vai fazendo com que a gente entenda a história sem se tornar cansativo, né? E sem deixar tão na cara de quem seja o culpado no final das contas. Então eu super recomendo esse livro pra vocês. Leiam, que vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí pra mim se alguém já leu alguma coisa do Charlie, se vocês gostam desse escritor, porque eu gosto bastante dele. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal, deem bastante like, me sigam em todas as redes sociais, compartilhem com pessoas que possam se interessar por esse assunto também. Até o próximo vídeo, um super beijo, tchau!